Tremenda terça-feira, feriado, quem é que me aparece para trabalhar? Que é isso, Leandro Carnal? Bom dia para você. Bom dia, é que eu sou monarquista, então eu ignoro o feriado da República. E qual seria, aliás, Leandro, já que você é monarquista, a data em que deveríamos comemorar o Dia da Monarquia, se ela ainda existisse no Brasil? Você lembra qual seria? Qual era a data? No século XIX se comemorava 12 de outubro, que era o dia que Dom Pedro I foi aclamado imperador e defensor perpétuo do Brasil, que foi o dia da independência do Brasil por quase meio século. Ou o aniversário de Dom Pedro II, 2 de dezembro. Você vê que também ele é monarquista mesmo, hein? Não é? Não, eu sou monarquista, professor de história. Leandro Carnal hoje vai falar em sua coluna Carecas de Saber sobre a eleição de Donald Trump. Carnal, você sabe que fizemos um canal livre esse fim de semana, domingo, com colegas jornalistas que se envolveram na cobertura da campanha eleitoral nos Estados Unidos e também em torno do embaixador Rubens Barbosa, que é ex-embaixador do Brasil em Washington. E no começo do Canal Livre, na introdução do programa, eu disse, olha, este é um programa de futurologia, porque olhando para trás, tivemos uma quase unanimidade de projeções equivocadas por parte de jornalistas, institutos de opinião, acadêmicos, políticos, diplomatas, enfim, chefes de Estado. Todo mundo projetava a vitória da Hillary, deu a vitória do Trump, e agora a discussão está em saber o que será do futuro. Mas a última previsão do futuro que fizemos, qual fosse o próprio resultado da eleição americana, quase 100% deram com os burros na água, ou demos com os burros na água, pelo menos no que me diz respeito. O que você pode nos dizer em relação a esse horizonte? O problema é que todos demos com o burro na Casa Branca, né? E não na água. Eu acho que as pesquisas podem falhar por vários motivos. Eu vou excluir a possibilidade de má-fé, porque eu não tenho como afirmar isso, mas isso pode ocorrer. Uma vez na Nicarágua foi feita a pesquisa pós-ditadura sandinista e todos diziam que iam votar no candidato sandinista e venceu Violeta Chamorro, que era da oposição. Porque em época de ditadura você não afirma aos institutos de pesquisa com clareza, com medo de sofrer retaliações. Às vezes pode ser o que a gente chama de maioria silenciosa, quando Nixon se recandidatou em 72 contra McGovern, que era o candidato preferido da mídia, e McGovern era o homem que falava bem, e Nixon aquele homem que o sorriso chegava depois dele. Ele olhava para a plateia e depois lembrava que tinha que sorrir, né? E todo mundo apostou em McGovern, e o Nixon venceu em quase 49 estados dos 50. Então, às vezes a pesquisa esbarra numa outra coisa como dessa vez. Os estados que estavam fechados para o Hillary, nós acertamos quase todos. Mas havia estados fundamentais, como a Pensilvânia, com muitos candidatos, com muitos votantes no colégio eleitoral, e que não estavam fechados. E aí eu acho que a mídia e eu, e quase todo mundo, éramos mais favoráveis ou mais simpáticos a Hillary. Eu sempre digo que eu era menos antipático a ela. Por aí. Então, o resultado é que nós talvez tenhamos sido levados a pensar que ela venceria, porque ela estava com uma ligeira maioria na intenção de voto, que se confirmou no voto popular, né? É verdade. Mas acontece que tem que entender o complexo jogo da eleição americana, que é baseado em colégio eleitoral e é indireta. E com estados decisivos ainda não definidos, a mídia errou bastante. Mas isso é muito frequente quando você confunde o seu desejo com a realidade, né? Me parece, Carnal, que houve isto, digamos, como molho do prato, mas a essência desse prato foi uma questão que eu acho que vai um pouco além do peso das nossas simpatias por um ou por outro. Eu acho que houve uma incapacidade técnica, operacional, como queira chamar, de se penetrar naquela complexa e gigantesca nação americana. Acho que se ficou muito na percepção urbana dos institutos de opinião, da grande imprensa, da nossa própria capacidade de observação.
Acho que teve ali uma coisa que... mistérios que talvez não fossem capturáveis pelos mecanismos normais de observação da mídia e mesmo de aferição dos institutos de opinião. Não te pareceu um pouco aí meio impossível perceber isso, não? Também porque as pesquisas funcionam por amostragem e existe uma característica muito importante, assim como São Paulo e Rio pertencem ao Brasil, mas não são ao Brasil, assim também nos Estados Unidos, apesar do Trump ser nova-iorquino, tem uma ideia de confundir Nova York com os Estados Unidos, e nós gostamos de Nova York porque ela é a menos americana de todas as cidades. Então, os Estados Unidos começa atravessando a ponte para Jersey e vai piorando. E este interior profundo, onde está o redneck, mas lembre, Trump não foi eleito só por redneck, não foi eleito só por caipira, ele foi eleito por centros urbanos também. Trump foi eleito também por mulheres, apesar das acusações de misoginia. Então, é um pouco mais complexo, eu acho que sempre tudo, entre o nosso desejo e desejo eleitorado. Agora, mesmo eu não sendo simpático ao que Trump representa, ele não é um bom candidato conservador, como era, por exemplo, McCain, um bom candidato conservador, desconfiado da presença do Estado, etc. O Trump tem traços de reacionário e não apenas de conservador. Mesmo eu não sendo simpático, tem uma coisa que me irrita em todos, intelectuais e na mídia. Democracia só é válida quando vence o meu candidato. Sim, claro. A democracia só é plena e boa se aquele que eu gostava vencer. A democracia também é a vitória de quem eu não gosto, de quem eu desconfio, de quem eu acho que está totalmente desequilibrado. Aliás, ela é mais forte nessa circunstância, né? Exatamente. Quando entendemos que o outro tem os mesmos direitos, né, prerrogativas de levar a disputa, desde que feita no jogo democrático, como foi, aliás, como foi apesar do baixo nível da campanha. Né? Agora, Karnal, só para a gente insistir aqui no procedimento que deu errado nas avaliações, nas projeções eleitorais, como é que você está projetando, que exercício de futuro você faz em relação ao governo Trump? Eu pertenço àquela categoria, vou achar, de pessoas que foram surpreendidas, mas não estou pessimista. E não estou pessimista por motivos que eu já escrevi na imprensa. Em primeiro lugar, porque o presidente americano tem menos poder do que parece. Ele nomeia menos cargos que o presidente do Brasil. O Banco Central americano, o Fed, é absolutamente independente. As instituições nos Estados Unidos são muito sólidas. A Câmara e o Senado vão ter domínio republicano, mas são antipáticos à figura do Trump, que vai ter que costurar aliança, coisa na qual ele é ruim, a costura de alianças de novo. Então, o presidente dos Estados Unidos, só para dar um exemplo, um presidente popular, carismático como Obama, que foi um presidente histórico como o primeiro presidente negro, ao que Monteiro Lobato tinha profetizado 70 anos antes, um presidente negro. O Obama levou quase 2 mandatos para aprovar seu Obamacare, que foi a um custo imenso seu programa de previdência de saúde. E não conseguiu eliminar os prisioneiros de Guantánamo, só diminuiu. Então, isso é um presidente com mais poder e com capacidade de articulação gigantesca, já que Obama, assisti diversos discursos dele na televisão, foi um dos homens mais retóricos e carismáticos que eu já vi na minha vida, os discursos do presidente Obama. E ele não conseguiu fazer o que queria. O Trump, com seu jeito, um pouco mais intempestivo, talvez seja ainda pior a esse respeito. Nós temos uma tradição de presidentes que são cheios de bravatas, meio cowboys, homens da fronteira, como foi o caso de Theodore Roosevelt em 1901 e 9, que, entre outras coisas, inclusive, decidiu não jurar sobre a Bíblia, decidiu jurar sobre um volume de direito constitucional. Tomava decisões que contrariavam a tradição que vinha desde George Washington. Então, nós temos essa característica de centrar no executivo, como no Brasil, todas as questões que, na verdade, não estão centradas no executivo. Claro. Quando a economia vai bem, um presidente mediano vai bem, como foi o caso de Clinton. Quando a economia vai mal, um presidente mediano como Bush I, o pai, vai mal. Aliás, como dizia na campanha do Clinton, a economia é estúpido. É a economia que determina isso, e o presidente da República nos Estados Unidos tem menos poder do que a gente supõe. Então eu estou surpreendido,
mas eu não estou pessimista. Bom, menos poder, registre-se também num assunto que figura pouco, ou menos do que deveria figurar na hora que a gente está discutindo sobre o fenômeno Trump e sobre o horizonte de seu governo, que é a questão da segurança global, a questão militar no plano internacional, terrorismo embutido nisso aí, com destaque no presunto. Nem mesmo nessa área, os presidentes americanos, não apenas Trump, mas os presidentes americanos, têm essa autonomia toda que as pessoas imaginam diante da mística mesmo, da coisa, da história, da cultura em torno do Salão Oval. Para apertar aquele botãozinho vermelho, não é bem assim. Do Congresso. Não é assim. Agora, não. Lembrando que o Roosevelt conseguiu a declaração de guerra contra o Japão, porque no domingo, dia 7 de dezembro, o Japão atacou de manhã, que eu acho uma falta absoluta de cordialidade, atacar domingo de manhã um país. E na segunda, o presidente Roosevelt foi ao Congresso, ficou de pé, como ele havia treinado várias vezes, né, porque ele tinha a paraplegia da sua poliomielite, ficou de pé e teve que convencer o Congresso a declarar guerra. Que nem e aí assim, foi declarado guerra. E nem assim é que foi uma lavada, não. Teve uma discussão, Exatamente. uma resistência, então vocês vejam... Porque já tinha o trauma da Grande Guerra, que os americanos entraram em 17, saíram em 18, e não entraram na Liga das Nações na época do presidente Wilson, e o Congresso dizia, perdemos milhares de vidas e não ganhamos nada. Então, a resistência dos Estados Unidos às guerras foi muito grande. Agora, isso mudou depois da Segunda Guerra. Os americanos tornaram-se polícia do mundo. E isso mudou a postura norte-americana. Mas nem assim o presidente é dono da política externa. Nem assim. Quer dizer, tudo é submetido, como no Brasil, até os juízes da Suprema Corte são submetidos ao Congresso. E ele tem que negociar. Tanto que Obama decidiu não apresentar um juiz à Suprema Corte, mesmo podendo fazê-lo, que achava que já não tinha mais condições políticas de fazer. Bom, é isso. Então, vigilância, como é que é aquela? Isso é eterna vigilância, né? O preço da liberdade, é eterna vigilância. Ficaremos que foi dito atentos. Pelos pais fundadores dos Estados Unidos, e acho que perfeitamente a democracia é um processo em construção, não? Muito bem. Leandro Carnal volta a conversar conosco, faça chuva ou faça sol, Agora, pela primeira vez, sol aqui no Rio, desde que eu estou aqui na sexta-feira. Pela primeira vez abrindo o tempo. Então aproveite, vá a uma praia. Leandro Carnal volta a conversar conosco na terça-feira que vem. Um abraço, Leandro. Tchau. Um abraço aos ouvintes. Até logo.